Boa noite para todos e para todas. Chegamos na nossa aula 1, a nossa aula de História da Terapia por Ondas de Choque. É um grande prazer para mim trazer algo que eu procurei bastante. Quando a gente se forma, a gente quer investir, procuramos cursos e também aparelhos. Quando eu me deparei com as ondas de choque, eu vi duas dificuldades. Não tinha cursos e o aparelho eu não conseguia encontrar em um preço acessível. Mas eu acabei colocando tudo aí no liquidificador e batendo para vocês esse suco e trazendo aí a formação e uma forma de comprar o aparelho de forma acessível. Então, vocês têm o privilégio aí de fazer a primeira formação online de terapia por ondas de choque com certificado. Então vamos falar hoje da história. Começamos sempre pela história. Vamos falar como surgiu. Esse é o meu currículo para você que quer dar uma conferida. Está aí, faça a leitura. Mas vamos iniciar essa aula. A terapia por ondas de choque, ela não surgiu do acaso. Essa técnica ela era utilizada na década de 1970 para desintegrar cálculos renais. Quando se tinha cálculos, era recomendado fazer a terapia por ondas de choque, que ele desintegrava esses cálculos. Então, a terapia ela passou por algumas mudanças. Mas em 1970 a utilização era apenas para desintegrar os cálculos renais, utilizado para quase tudo aí menos para a dor. Não se entendia a utilização das ondas de choque para tratar uma artrose, para tratar uma tendinite, uma bursite, uma capsulite adesiva, o ombro congelado. E mais tarde foi aplicada assim as ondas de choque em outras áreas da medicina, como a ortopedia, e aí nos beneficiou quando começou a falar dos tratamentos para dores com as ondas de choque. Mas antigamente essa técnica, essa terapia era utilizada e tinha o nome aí de litotripsia. Então, em 1970, as ondas de choque recebia o nome de litotripsia. A terapia por ondas de choque extracorpórea é usada desde os meados da década de 1980, na especialidade da urologia, para tratamento de pacientes com cálculos renais. Neste segmento, o método também é conhecido, como falamos aí, sobre a litotripsia. Então, quando você vê falar de litotripsia, é a utilização das ondas de choque para tratar, para desintegrar os cálculos renais. O que se observou é que a utilização dessas ondas não servia apenas para desintegrar os cálculos renais. Aplicações das ondas de choque. Aqui tem esse esqueminha para vocês aí, vamos facilitar aqui a vida de vocês. Eu vou puxar um lápis. Então, como agem as ondas de choque? Aqui tem uma área lesada, exemplo, um joelho lesado. Eu vou utilizar as ondas de choque, não como litotripsia, mas sim como uma onda terapêutica. No local acometido, as ondas de choque vai atingir a área acometida. As ondas acústicas de alta energia, o aparelho ele é como se fosse um martelo pulsando. Essa onda acústica de alta energia vai estimular a regeneração tecidual, ossos e tendões. Então, vou recapitular aí. A exemplo aí, temos um joelho acometido na imagem, onde vamos utilizar para a regeneração
de um tendão lesado, uma tendinite. Então, como age a terapia por ondas de choque? Quando eu localizo a ponteira do aparelho na área cometida, ele vai gerar ondas acústicas de alta energia. Essas ondas elas vão estimular a regeneração do tecido lesado, seja ossos ou tendões, no nosso caso aí tendões. Mas a exemplo, tem-se uma fratura, digamos lá colocar uma fratura comum aqui, uma fratura no platô tibial, e eu quero utilizar a terapia por ondas de choque. Área lesionada, osso lesionado. Quando se lesiona um osso, tem um processo inflamatório em volta daquela região lesada. Então, a terapia por ondas de choque, elas vão estimular a regeneração do tecido lesado. Se tem um osso com a quebra da continuação, que é a lesão, a fratura, precisando de uma regeneração, essas ondas acústicas de alta energia vão gerar esse estímulo de regeneração. E isso aí acaba fechando em si, gerando a consolidação óssea precoce. Então, utilizamos muito hoje as ondas de choque para situações de fraturas. Eu, por exemplo, tive uma fratura em 2024, uma fratura no quarto metacarpo. Essa fratura, ela não foi um bicho de sete cabeças para mim, porque eu tinha as ondas de choque. Dentro de 30 dias, fazendo o uso todos os dias da terapia por ondas de choque, eu consegui uma consolidação, uma situação que era cirúrgica, mas com as ondas de choque eu consegui reverter a situação. Então, é uma terapia muito importante para tratar fraturas e também lesões em tendões e músculos também. Outras utilidades, as ondas de choque também são utilizadas para a urologia e a andrologia. Então, pacientes que têm disfunção erétil orgânica, ou seja, aquela disfunção que é dificuldade da vascularização dos corpos cavernosos do pênis, as ondas de choque elas vão estimular um aumento dessa circulação na área erétil, né? Então, o tratamento com ondas de choque promete multiplicar as artérias locais, melhorando sim a circulação sanguínea local, facilitando a ereção. Então, é um tratamento inovador, promissor e eficaz. Diversos pacientes estão sendo beneficiados com a utilização das ondas de choque para disfunção erétil orgânica. Não serve para disfunção erétil psicológica, porque aí requer um tratamento psicológico também. Falo isso porque uma colega estava comentando que um paciente chegou lá para fazer o tratamento e tal, e ela foi aplicar, ela trabalha na parte do ramo sexual, ela foi aplicar e o paciente falou não está fazendo efeito, mas ele tinha um problema psicológico. A área orgânica funciona, mas o psicológico não está funcionando, então não vai fazer efeito. Mas como surgiu essa terapia? Por que surgiu? Durante a última guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi observado que marinheiros nadadores, os quais foram expostos a explosões de bombas, apresentavam-se intactos externamente, porém em seus tecidos internos apareciam sinais de regeneração celular ou leve trauma, o que foi atribuído às ondas de choque propagadas dentro da água, desencadeadas por explosões. Assim surgiu rapidamente o interesse
pelos efeitos biológicos e uso médico destas ondas. Então, eu gosto de pegar a primeira imagem sempre para explicar. As terapias por ondas de choque surgiram aí, você vê um ambiente tão tranquilo, o paciente deitado ali, a profissional segurando a máquina, um ambiente tão tranquilo, mas por trás de uma ferramenta como essa tem uma história. E a história das ondas de choque, como falamos, ela acaba surgindo na Segunda Guerra Mundial. Lá na Segunda Guerra Mundial, os marinheiros estavam dentro do mar ali, recebendo impactos de bombas e explosões. Eles saíram, esperava-se que talvez com problemas, com lesões, mas aqueles impactos gerados, aquelas ondas, estavam gerando um efeito positivo no organismo daqueles marinheiros. E isso foi observado através de exames. Então, os pesquisadores ficaram abismados e começaram a pensar em uma terapia que gerasse esse efeito. Então, quando você vem em um consultório para realizar as ondas de choque, você está fazendo o que os marinheiros fizeram lá na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam dentro da água recebendo bomba. A diferença aqui é que tudo é programado, tudo é quantificado, tudo tem uma dosimetria. Não é uma coisa, digamos, um tiro no escuro. Aqui é tudo computadorizado, tudo regularizado. Então, essa terapia teve uma repercussão mundial muito grande. Não é à toa que hoje temos uma associação exclusiva de ondas de choque, onde estuda aí efeitos da aplicação. Países europeus como a Alemanha e a Áustria, através de estudos científicos, verificaram que este método de tratamento também era eficaz em patologias ortopédicas. E devido aos bons resultados da terapia, em 1997 foi constituída a Sociedade Europeia de Terapia por Onda de Choque, chamada de European Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy. Eu não sei falar inglês ainda, mas essa repercussão teve um grande alcance e em 1971 tivemos a primeira desintegração de cálculo renal. Em 1986 tivemos a primeira aplicação em osso de cobaias, culminando na consolidação de fratura. Em 1988 tivemos o primeiro tratamento de pseudoartrose em humano. Esse tratamento foi promissor porque as pseudoartroses, elas que são lesões não consolidadas, começaram a aparecer nos raios-x com uma visão melhor, uma consolidação. Em 1992 tivemos o primeiro tratamento para tendinite calcária no ombro. Então foi começando também a utilizar em áreas de tendão e músculo também. Então tivemos uma grande repercussão. Com a repercussão dos bons resultados e maior interesse por parte da Sociedade Mundial de Ortopedia, em 1998 foi fundada a Sociedade Internacional, chamada, como eu falei, a ISMST. Atualmente, 34 países são associados à Sociedade Internacional de Terapia por Onda de Choque, estão desenvolvendo sua divulgação e resultados. O Brasil é um deles. Então, tenha aí como privilegiado você que está fazendo essa formação em ondas de choque. Não é todo mundo que tem acesso a esse material. Então, finalizamos aí a nossa primeira aula. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero você na nossa próxima aula e até mais. Forte abraço.